aí pessoal, tudo bem? Aqui estamos de volta no projeto Terra Oculta e hoje estaremos fazendo um vídeo aqui bem curtinho, né? Sobre um assunto bem polêmico, mesmo entre os espiritualistas, né? Que é o quê? A vida após a vida em um cemitério, né? Muitas pessoas andaram fazendo muitas perguntas sobre o que acontece conosco no momento da passagem, né? Porque na verdade ninguém morre, né? O que acontece é que o nosso corpo físico, o nosso casco material é que morre. E o espírito acaba se desvencilhando do corpo com o tempo, né? Mas enfim, para quem não sabe, a palavra cemitério, né, vem do latim, que significa o quê? Comiterium, né? Que é derivado do grego kimitrium, né? E o que quer dizer isso? Por a jazer, ou fazer deitar, né? E é um termo dado pelos primeiros cristãos aos terrenos destinados ao quê? À sepultura dos seus mortos. Ou, na verdade, no nosso casco material, né? Porque, na verdade, ninguém morre. O que morre, como eu já falei, é o corpo físico. É interessante que muitas pessoas vão até criticar um pouco esse vídeo, porque, na verdade, é uma coisa muito subjetiva, né? Por quê? Porque essa informação ela advém de quê? Advém de várias fontes, né? Você tem a transcomunicação, você tem comunicações mediúnicas, você tem observações feitas até mesmo no cemitério, né? Através da transcomunicação. Ou seja, são fontes essas que a maioria depende do quê? De um canal de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Mas é aquela velha história, muitos não têm conhecimento nem quanto à vida, quanto mais sobre a morte, né? Que é um assunto muito polêmico, porque dependendo do nosso sistema de crença, aonde nós fomos criados, aquilo que nós acreditamos, a nossa visão de morte ela difere entre uma cultura e outra, entre um sistema de crença e outra, né? E outro. Mas o processo de desvencilhamento do corpo, ou seja, quando a gente morre, a gente deixa o corpo. Esse processo, ele difere conforme o quê? Conforme o apego que nós temos às coisas materiais, conforme o apego que nós temos, às vezes, até no nosso próprio corpo, né? Esse processo ele é mais lento ou mais rápido, de acordo com aquilo que nós nos ligamos mentalmente, damos importância, né? E o desvencilhamento no túmulo, ele ocorre ou pode ocorrer de várias maneiras, né? Ele pode ser feito em questões de horas, né? Esse desligamento do corpo físico, o espírito deixar o corpo físico, pode ser algo que demore horas, dias, meses e anos. Então cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Assim como eu disse que cada caso está correlacionado ao quê? Com aquilo que nós acreditamos, que nós nos anexamos mentalmente, aquele nosso mundo mental, nossa realidade intramente, né? Por exemplo, você tem o quê? Casos como suicídio, você tem, por exemplo, mortes por droga, e cada caso tem o processo ele ocorre de uma maneira diferente, né? Por exemplo, se, por exemplo, eu me suicidei, né, como eu falei no programa anterior, né? Quando você se suicida, na verdade você está dilacerando os laços que ligam o teu espírito no corpo físico de uma maneira muito abrupta, né? Uma maneira violenta. Então, às vezes, essa conexão não é desfeita momentaneamente. Ela não é desfeita, essa conexão, não momentaneamente, ela não é desfeita de uma maneira rápida, né? Não é uma coisa rápida. Então fica ainda restos de ligação entre o corpo físico e o corpo material, né? Então, nesse processo, muitos espíritos ficam o quê? Ligados ao corpo, né? E quando eles ficam ligados ao corpo, fatalmente eles acabam sendo enterrados com ele. E vão parar o quê? No cemitério. E aquilo que eu sempre digo, o cemitério, infelizmente para muitos, é a porta de entrada do mundo espiritual.
Porque quanto mais tempo nós passamos anexado ao corpo, mais chance temos de ser enterrados com o próprio. E essa é uma realidade que eu não vou esconder ou florir muito aqui. Até muitas pessoas que falam, mas eu fui uma pessoa muito espiritualizada e acaba morrendo e se encontrando dentro do túmulo. Como isso? Se eu sou uma pessoa espiritualizada, acreditava na vida após a morte. Mas a questão de acreditar em alguma coisa ou não tem nada a ver com aquilo que nós nos ligamos mentalmente no dia a dia. Posso acreditar uma coisa, mas eu posso cristalizar outra na minha mente no dia a dia. Né? Então, por exemplo, se eu pratico suicídio e eu carrego uma culpa, carrego um desequilíbrio mental, isso vai fazer com que eu fique anexado no corpo por mais tempo. Acaso que a pessoa fica anexada meses, 8 meses, 1 ano, ou às vezes até anos anexada no corpo. Né? Por exemplo, casos como pessoas que se drogaram, acabaram morrendo por overdose. A droga, ela altera toda a sua constituição psicossomática. Então, no momento do desencarne, você entra numa conturbação mental, não só devido ao processo em si, mas da droga em si, que é um fator agravante da situação em si. Há pessoas que, por exemplo, acabam perdendo completamente a consciência do processo em si, que já é um processo muito duro de se passar, é um processo muito difícil. E com a droga nós temos o quê? Um agravante. A pessoa perde completamente a noção do que está ocorrendo com ela mesmo no processo de desencarne, principalmente se for por overdose. E às vezes há muitas pessoas que acordam na sepultura, pessoas acabam não entendendo a situação em si, há pessoas que, por exemplo, não sabem que morreram. E às vezes esse ligamento que fica entre o corpo físico e o corpo espiritual faz com que a pessoa sinta todas as impressões que o corpo físico sofre no processo de degeneração. Ou seja, a pessoa sente, às vezes, os vermes desintegrando o corpo físico, ela sente todo aquele processo de putrefação, mas isso é uma questão de ligação mental. Ou seja, a pessoa ela ainda está ligada de uma maneira ou outra ao corpo físico. Nesses casos de suicídio, morte por droga e overdose. Mas cada caso é um caso. Então você passa às vezes mais tempo ou menos tempo ligado ao corpo, conforme aquilo que nós ligamos. E o desligamento do corpo físico começa aqui, dos pés até a cabeça. Você tem vários pontos de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. E na maioria dos casos, quase 100% dos casos, a pessoa não consegue se desvencilhar sozinha do corpo físico. Há muitos casos que pessoas acordam no cemitério e não conseguem sair da sepultura. Elas tentam levantar e aquilo parece que é uma atração de volta. Tentam e voltam, tentam e voltam. Até que por alguma razão de ligação mental com entes queridos ou até mesmo alguém que queira ajudar por N motivos, existem instituições, organizações do outro lado humanitárias que fazem esse tipo de trabalho, desligamento no cemitério, essa pessoa é tirada ali daquela situação em si, né? Outras pessoas, inclusive, colocam na cabeça, de acordo com aquele sistema de crença que elas foram criadas, que quando ela morre, ela vai dormir. Então, de fato, a pessoa dorme mesmo. Ela fica num estado catatônico, às vezes por centenas de anos, dezenas, centenas, alguns anos, meses, depende da situação de cada um ou aquilo que ela acredita. E ela vive, às vezes as pessoas nesse estado catatônico ficam vivendo um drama mental interno, que às vezes dura dias, meses, anos, e aquilo torna a falar de cada caso é um caso. Muitas pessoas às vezes são retiradas desses locais, desses túmulos, desses locais, e são levadas para instituições, organizações que cuidam dessas pessoas. Você fica em um estado catatônico, como se estivesse sonhando, tendo pesadelos, num rigor quase morte, né? O corpo fica duro numa posição de feto, e aquela pessoa fica em câmaras ou lugares, que nem quase que não um hospital, tendo assistências de pessoas, de entidades que dão suporte para essas pessoas no momento que elas estão passando, até o momento que elas acordem, saiam desse estado mental catatônico, né?
Mas muitas vezes, essas pessoas que estão, por exemplo, no cemitério anexado ao corpo físico, até muitas pessoas me mandaram uma pergunta, mas elas não sofrem nenhum tipo de auxílio da espiritualidade, dos mentores, dos anjos, sei lá quem, para retirá-las da sepultura? Quando elas têm condição mental para tal, elas são ajudadas em muitas ocasiões, mas às vezes o que acontece? Elas estão num estado de perturbação mental, num estado de loucura tão grande, que se você desligar o seu último laço que liga ela ao corpo físico, que se tornou um sofrimento para ela naquela situação, naquele cenário, ela acaba retornando aos seus familiares, à casa em que morava, e aí você tem o quê? Situações mais caóticas, ou seja, você tem verdadeiros quadros de obsessões terríveis. Às vezes a pessoa está num total desequilíbrio, não só através de drogas, outras situações que ela mesma criou durante a vida dela, ao longo de sua vida. Se ela ainda continua presa no corpo físico, é por algum motivo de desequilíbrio. Esse desequilíbrio, se você cortar esse cordão de ligação, ela rapidinho o quê? Sai dali e vai para um lugar que ela reconhece, ou sempre reconheceu, ou seja, a sua casa. Então, às vezes, certas pessoas, certas ajudas não vêm por causa do estado mental que a pessoa se encontra, que por sua vez, se você a liberar totalmente do corpo naquele exato momento, você vai criar uma situação terrível, não para ela, mas também para ela, mas para os seus familiares, que vão ter essa pessoa ao seu lado, totalmente desequilibrada, desequilibrando todas as pessoas ali mentalmente que se encontram na casa. Então, cada caso é um caso, deve ser muito observado essas situações, que às vezes uma coisa que a gente pensa que está fazendo bem não está. Está trazendo mal para outras pessoas, para terceiros. E está se envolvendo em situações não nossas. Situações não nossas, né? Nossas situações. E vamos acabar se ligando também mentalmente na situação. Então devemos ter muito cuidado com isso, né? E muitas pessoas têm aquela noção errada do cemitério, né? Que você tem o quê? Você tem às vezes uma comitiva te esperando, né? Eu fui espírita há 30 anos e quando eu morrer eu vou ter meus mentores, meus amigos espirituais me esperando. Às vezes isso tudo não quer dizer nada no fim do dia. Por quê? Torna a falar, pelaquilo que nós nos ligamos mentalmente. Então, dependendo da situação, nós não vamos ter comitiva nenhuma, anjo, mentor, ninguém. Ou seja, vamos para lá e ficamos lá, numa situação de cada um por si e Deus por todos, na expressão do jargão popular. Mas torno a falar, cada caso é um caso, não devemos generalizar. E nessa história toda, no cemitério, você tem várias entidades ali presas nesse quadro, nessa situação, né? A primeira dela que eu gostaria de falar são o quê? Sobre os famosos vampiros espirituais, né? Veja bem, todas essas experiências que eu estou contando é um acúmulo de experiências de vários médiuns, conhecidos ou não, é um acúmulo de experiências minha em desdobramento, no corpo físico. Porque muitas vezes nós, encarnados, desdobramos durante o corpo físico e nós, às vezes, prestamos auxílio em cemitério também. Por quê? Porque nós, como consumimos fluido vital, ectoplasma, às vezes isso é utilizado dentro do cemitério para vários propósitos. Choques anímicos e outras coisas mais, para acordar a pessoa ou retirá-la do corpo, através da utilização do ectoplasma, que pode ser usado, inclusive, para limpar o meio ambiente da pessoa, retirar larvas mentais e outras situações em si que ocorrem dentro do túmulo, nesse processo lento, porque a natureza não dá saltos. E sabendo que a gente tem um corpo espiritual, parte desse corpo, entre a matéria e o espírito, chama corpo bioplasmático, ou seja, é um corpo que tem força vital. Tem o bioplasma, força vital, e esse corpo, essa força, essa energia vital demora 49 dias para se desfazer, se dissipar. Que você pode encontrar, inclusive, esses comentários até mesmo no budismo, o budismo tibetano, né? E o que ocorre nesse momento? O pessoal desencarna, às vezes está ligado ou não no corpo físico, o corpo físico é enterrado e tem esse corpo, segundo o corpo bioplasmático, junto ao corpo físico. E esse fluido vital, esse ectoplasma é muito procurado nos cemitérios por vários desencarnados, né? Você tem o quê? Vampiros espirituais, como eu falei, que vão lá sugar esse fluido vital, sugar esse ectoplasma. Muitos deles se sentem até vivos,
fazendo isso. É um processo de vampirização, né? E de simbiose, parasitismo, assim dizer. Você tem, por exemplo, magos, encarnados ou não, desencarnados, né? Que buscam, às vezes, no cemitério esse ectoplasma. E o que eles fazem? Eles se utilizam de vários espíritos ali em geral para conseguir, através dos vampiros em geral, para conseguir esse ectoplasma. De uma maneira indireta, eles hipnotizam os vampiros ou outros espíritos, como até naquela obra do Robson Pinheiro, se você ler, você vai ver os famosos cavernícolas, né? Que é uma outra classe de espíritos que vive dentro do cemitério, né? Mas o cemitério, as pessoas podem perguntar, o cemitério é um lugar que fica Deus dará, ali ninguém, a espiritualidade não toma conta. Muitas pessoas devem nessa altura do campeonato estar perguntando, mas onde Deus fica nessa história toda? Deus é uma coisa além da nossa compreensão, e Deus não se manifesta nesse processo de maneira antropomórfica, como um homem sentado no trono que vem, te ajuda, faz qualquer coisa, aquela situação patriarcal, não existe isso. Então Deus é algo além, Deus está dentro de nós, Deus não faz por nós, mas através de nós. E com essa ideia, subentende-se o quê? Se nós nos ligamos a vida inteira em coisas que nos baixam o nosso padrão vibratório mental, logicamente nós vamos estar numa situação meio que calamitosa após o desencarne. E Deus não pode fazer nada por nós, porque Deus está dentro de nós e nós não nos ligamos com o nosso interior. Mas nós nos ligamos o quê? Com outras coisas que vão nos aprisionar mentalmente. Então é uma situação meio que caótica, né? Calamitosa. E os cemitérios não ficam a Deus dará. Existem às vezes situações em que cemitérios são guardados por entes espirituais, entidades, facções, legiões até, de espíritos que cada um tem um objetivo ali. E o objetivo é esse o quê? Guardar o local de ataques de espíritos, como vampiros, ou outros em si, ou até magos, que vêm buscar o quê? Essas energias que são utilizadas até em magia negra, por exemplo, ou até os mesmos espíritos que vivem ali, são retirados daquele local e são utilizados em locais onde tem os encarnados, para você juntar um espírito dessa vibração, dessa frequência mental com o encarnado para causar algum tipo de moléstia que vai se reverter o quê? Até numa doença do corpo físico, né? Então esses locais são guardados por espíritos que se utilizam toda uma tecnologia, inclusive de armas até que existem do outro lado, eletromagnéticas, redes eletrificadas e outras coisas mais para guardar realmente o local, cercas eletrificadas ou elétricas, né? E nós encontramos o quê? Todo tipo de espírito no cemitério, né? Então, antes de falar sobre os desencarnados que ficam ali, nós vamos falar sobre o quê? Sobre as facções, sobre as organizações que tempos em tempos visitam o cemitério para o quê? Para ajudar esses espíritos que estão ali, porque não ficam totalmente ao léu. Quando algum deles tem uma condição mental de sair dali, eles são retirados ou são ajudados sim, né? Falar sobre o quê? Primeiro, existe o quê? Todo um simbolismo entre essas facções, essas legiões, essas organizações espirituais. Às vezes você está num cemitério, você reconhece um grupo de espíritos por aquilo que eles estão vestindo, ou apresentam como símbolo. Por exemplo, às vezes você vê legiões que se intitulam Legiões de Maria, que acreditam em Maria, acreditam em várias figuras do cristianismo. Esses se utilizam aqui de uma cruz azul e fazem o seu trabalho de auxílio do outro lado. Existem espíritos conhecidos também na doutrina da Umbanda, no sistema de crença da Umbanda, como Exus. Lá você vai ver o que? Os famosos Exus caveiras, né? Então os Exus caveiras eles utilizam aqui como símbolo deles próprios a caveira, o próprio crânio, o próprio caveira, ossos, que para muitos médiuns às vezes traz até um certo desconforto, porque é um símbolo que para muitos é considerado até meio macabro, com relação à morte, que ainda é vista como algo macabro, horrendo, e não como um processo natural que ocorre da morte do corpo físico e a passagem do espírito de uma realidade para outra, de uma dimensão para outra, né? Então você vai ter os Exus ali, os Exus caveiros, você tem Exus, você vai ter o quê? As famosas pombagiras, como são tidas na Umbanda, mas não com aquela denominação, aquela ideia que todas elas sejam entidades ligadas ao quê? Ligadas à prostituição, quando eram vivas, encarnadas. Na verdade, são espíritos femininos que ali são utilizados como verdadeiras
polícias do cemitério, ou auxiliam ali no cemitério a controlar esse ambiente, né? Porque senão também vira a casa da Maria Joana ali no cemitério, né? E esses espíritos, tanto os Exus, que são considerados guardiões, eles às vezes servem como o quê? Como, não só como guardiões, mas eles auxiliam a passagem de vários espíritos que estão prontos para deixarem seus túmulos para outras realidades, através de portais que às vezes se formam no cemitério, em certos locais, principalmente perto do cruzeiro. Todo cemitério tem o cruzeiro, onde, para quem já foi no cemitério, viu aquela cruz com um monte de vela ali embaixo acesa. Às vezes ali há uma condição mental melhor, porque as pessoas fazem orações e tem uma certa vibração mental ali, e ali se formam os portais. E esses espíritos são encaminhados dali para uma outra frequência, uma outra realidade espiritual e uma outra esfera, às vezes, né? Agora, quanto aos espíritos femininos, as tais rotuladas pombagiras, por exemplo, né, que é a versão feminina do Exu, né, elas trabalham em várias encruzilhadas energéticas ou vibratórias dentro do cemitério. E nesses pontos de encontro energético, elas fazem uma espécie de um trabalho mental, né, de monitoramento, de auxílio, uma série de outras coisas, né? Que essas esquinas vibratórias são diferentes das suas esquinas terrestres, né? É uma encruzilhada vibratória do campos energéticos que existem também dentro do cemitério. Você vai vendo, se você tiver em desdobramento do cemitério, você vai ver o quê? Vai ver espíritos, às vezes, que quando você olha para eles, eles entram dentro do túmulo. Como o Robson Pinheiro coloca naquela obra lá, ele chama de furas-terra. E eu, em desdobramento, apelidei eles de tumbeiros, que eu chamei em outros vídeos aqui. Tumbeiros são o quê? São seres endógenos, né, que se escondem o quê? Na terra, escavam e às vezes procuram até os seus restos mortais para quê? Para tentar escapar dessa. Na cabeça deles, eles acham que tem como reanimar o corpo e você voltar a viver. E eles cristalizam essa ideia mental de uma maneira tão grotesca que acabam ficando loucos. Já sofreram um processo mental de esquecimento com o desencarne. E às vezes isso acaba levando ao desequilíbrio, à loucura, à amnésia, e aí por sua vez acaba enlouquecido, querendo voltar para o corpo físico, né? São os famosos fantasmas que a gente vê às vezes. Aquela figura esquelética, daquele ser, daquela entidade, que realmente passa uma visão repugnante, né? Mas é uma condição mental que eles colocarem, eles vão se atrofiando em todos os aspectos mentais, não conseguem mais falar, né? E às vezes quando eles saem dali, esses espíritos, eles acabam terminando em casas abandonadas, são os famosos fantasmas, como o termo popular a gente muitas vezes coloca. Mas esses são os piores, porque esses com essa aparência grotesca, às vezes criam uma certa repugnância, principalmente pessoas que têm sensibilidade os veem. Às vezes a pessoa vê, fica assustada, sai correndo, e ele também sai correndo para o outro lado, porque ele também tem medo. Você tem uma outra classificação, que é feita através até daquele médium, né, Robson Pinheiro, que são os cavernosos, que eu chamo de os que se escondem. Se escondem por quê? Não conseguem falar, não conseguem concatenar as ideias muito bem, mas não são tão enlouquecidos como o quê? Como os tumbeiros, né? E esses são às vezes utilizados pelos próprios feiticeiros, pessoas que mexem com magia negra, e em trabalhos de barganha eles são enviados a serem anexados nos próprios encarnados para, com a sua atmosfera mental e o desequilíbrio perispiritual, do seu desequilíbrio do corpo espiritual, causarem doenças quando são anexados nos encarnados, que estão abertos e propensos a esse tipo de anexação, porque também eles deram condição para isso. Porque se você não der condição, você não vai acabar se anexando, ou alguém te anexando isso ao seu perispírito, né? Você tem depois o quê? Os famosos espíritos que eu chamo de os agachados. São pessoas que ficam agachadas assim ao redor da sepultura. Às vezes em uma lamentação sobre aquilo que elas foram em vida, se lamentando do que fizeram, um desequilíbrio mental. Às vezes não se lembram totalmente o que for e quem for. E ficam ali naquela situação, às vezes meses, dias, anos. São os famosos agachados.
numa condição mental muito triste, né? E a última classe que eu chamo de os espíritos petrificados. Uma vez eu estava desdobrando, eu vi num recinto perto do cemitério, uma área que eles colocavam ali de uma maneira transitória, até serem transportados para uma outra área, espíritos que ficavam numa posição de feto, mas totalmente escuro, como se estivesse caindo num tanque de petróleo. Aí eu perguntei para um amigo meu, mas que história é essa? Espíritos petrificados. Porque a maioria deles pensa que quando dorme, como eu falei, quando você morre, você dorme. Muitos deles acabam perdendo até a cor, sua cor na pele, se tornam pálidos e alguns negros até. Torna a falar, tudo é uma coisa de estado mental, né? E às vezes um desses é acordado, né? Eles ficam rígidos no rigor da morte, sonhando, né? E às vezes nessas câmaras do astral, depois que eles são transportados nessa área transitória no cemitério, para outras áreas onde você encontra verdadeiros hospitais ou leitos, né? Eles ficam ali tendo pesadelos, como eu falei, recorrentes. E você também tem no cemitério uma comunidade de espíritos mais assim, não estão nessa situação calamitosa, vivendo ali também. São as famosas comunidades do cemitério, né? Verdadeiras favelas espirituais dentro do cemitério. Se você fazer uma gravação de transcomunicação, muitas vezes você vai ouvir a voz deles ali tentando se comunicar contigo. E esse é o cemitério que eu queria falar. É um quadro meio perturbador, um quadro meio negro, mas é a realidade do ser humano. E infelizmente é a porta de todos nós, em muitas ocasiões, para a espiritualidade, porque nós não conseguimos nos desvencilhar do corpo físico imediatamente após o desencarne ou a morte do corpo físico, a morte do mesmo. E às vezes nós ficamos presos dentro do corpo e acabamos sendo enterrados, né? E cada caso é um caso, torna a falar. Às vezes não é isso que acontece com certas pessoas que sofrem outros tipos de mortes por acidente violento, às vezes acidente de carro, às vezes não vão parar no cemitério, ficam dentro do carro, ou às vezes vão para uma outra situação, depende daquilo que nós nos ligamos mentalmente, torna a falar. E para terminar, vamos entrar numa área super polêmica, que é o que? A segunda morte no mundo espiritual. Muitas pessoas perguntaram para mim, mas existe a segunda morte? Eu falei, existe. No mundo espiritual, você morre também, quando você encarna. Então você pode morrer para cima ou morrer para baixo. Você pode morrer para encarnar na nossa densidade, que é uma densidade para baixo, mais densa, ou morrer para encarnar numa densidade menos densa, ou superior, acima. Ou seja, morrer para baixo, morrer para cima é um termo que é utilizado lá. Ou seja, você morre ou para uma esfera superior ou no nosso mundo físico. E torna a falar, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, nós temos corpos espirituais ou corpos físicos. Mas os corpos espirituais, ao contrário do que muitos espíritos pensam, eles não são densos para nós. São etéricos, imponderáveis às vezes, mas do outro lado, eles são tão densos como os nossos, ou como o nosso corpo físico. Se bem que com uma matéria mais plástica e outras características. Se você corta um braço no mundo espiritual, dependendo do seu estado mental, você tem o quê? Uma auto-regeneração do membro que foi cortado. O envelhecimento e o desgaste do corpo perispiritual, o corpo espiritual, ele ocorre também, mas de uma maneira diferente da nossa. E isso vocês vão encontrar em outros vídeos anteriores que eu coloquei. A comida no mundo espiritual, ou certas realidades no mundo espiritual, e assim por diante. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, se você está próxima, se você estiver próximo da crosta terrestre no mundo espiritual, uma esfera mais próxima, a segunda morte, ela não só ocorre, mas também ocorre a morte do perispírito, né? Então, quando você morre, tem a segunda morte do outro lado, você desencarna literalmente, o seu perispírito fica, a sua casca, o seu cascão, o seu corpo espiritual fica. E muitas vezes esses corpos são enterrados, dependendo da esfera, do outro lado, e são cremados também. Logicamente, se tiver uma esfera mais superior e o corpo for de uma outra constituição, às vezes ele se desintegra também. E quando eu falei daquelas máquinas da reencarnação, que atraem as pessoas, dependendo da sua chave mental vibratória, isso ocorre
tá? E quando isso ocorre, há o desencarne do outro lado, ou seja, o corpo espiritual cai e a pessoa desencarna e é atraída para o centro de reencarnação automático que existe no outro lado. E as pessoas às vezes pressentem esse momento. Mas isso não é feito de uma maneira natural, torna a falar. É todo um mecanismo autômato implementado aqui no planeta Terra. E aí as pessoas podem perguntar, mas e se eu não desencarno do outro lado ou não nasço? Que é, na verdade, se desencarnar lá e nascer aqui ou nascer em outra esfera. Inclusive, torna a falar, como eu falei em outros vídeos, existe também parto de crianças do outro lado. De gestação de uma maneira ou outra, que eu já vi ocorrer. Principalmente de mães que morrem com neném aqui desse lado, acabam tendo filho lá do outro lado. Filho espiritual no corpo espiritual, e dessa maneira ocorre a gestação do outro lado. Então a natureza nos dá saltos. Existem versões nossas modificadas do outro lado, de corpos, e as coisas ocorrem mais ou menos de uma maneira similar ou parecida, se bem que obedecendo outras leis da física e outras situações, né? E muitas pessoas vão torcer o nariz, mas como que você pode ter o perispírito enterrado do outro lado, ou desintegrado, ou cremado? É um corpo espiritual, é feito de átomos, de algum tipo de partícula, E como é feito de algum tipo de partícula, de algum tipo de átomo, ele também sofre uma degeneração, se desintegra e também tem um começo, meio e fim. Porque só não acontece isso com a consciência pura ou a alma. Mas os 7 corpos que nós nos revestimos, eles têm uma estrutura atômica, o que é que você dê o nome, e todos sofrem algum tipo de ação, de algum tipo de matéria, de algum tipo de lei física, correlacionada com algum tipo de simulação ao mundo espiritual que você vive. Então eu espero que, é um assunto meio complicado, complexo, mas espero que vocês tenham entendido e tragam suas perguntas, né, e possamos discutir. Às vezes eu gosto de que as pessoas tragam perguntas, principalmente também aquelas pessoas que fazem desdobramento ou vão para essas áreas dos cemitérios em espírito e verifiquem também essas coisas que eu acabei comentando e tragam suas perspectivas, suas visões para nós debatermos, discutirmos e também colocarmos isso no banco de dados para futuras consultas de outros pesquisadores que venham a pesquisar o mesmo assunto. Então, uma grande semana, pessoal. Um abraço a todos. Espero que gostaram do vídeo. Deem o seu like aqui. Eu não costumo perguntar sobre isso, mas agora eu vou começar a fazer. Deem seu like. E torna a falar. Tudo o que eu falei aqui, muitas pessoas podem até criticar. Falam que é uma coisa polêmica para trazer visualizações. Mas não, é o resultado de visões, não só minha, mas de vários médiums, colegas, pesquisadores, colocadas tudo num vídeo só, e que podem ser debatidas amanhã, com outras perspectivas da realidade e outras experiências que outras pessoas sofreram ou observaram. Então, um abração, gente. Tenham uma grande semana e até mais.